E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas dos Estados de São Paulo. Ele também é o vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, Rodrigo Espada. Vamos começar a nossa entrevista falando sobre essa proposta da reforma tributária. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. É um prazer estar aqui na Paraíba e no Correio Debate. Bom, você está participando aí de um seminário, de um debate sobre reforma tributária, não é isso? Exatamente. Ontem, o relator, que é Aguinaldo Ribeiro, que é um deputado daqui da Paraíba, definiu esse calendário. E ficou bem claro de que se trata de tentar unificar esses impostos dentro de impostos sobre consumo. É o ideal para o país? É o mais necessário, é o mais urgente. Talvez não seja o ideal, porque a proposta ideal deveria fazer uma reforma ampla. O Brasil ele tem uma tributação concentrada no consumo, com muita regressividade, ou seja, tributa mais os mais pobres. Então, a base tributária que o Estado tem para arrecadar é o consumo, que vai ser mudado agora, a gente espera, mas também tem a renda, o patrimônio e a folha de pagamentos. Essa proposta, a PEC 45, que o Aguinaldo Ribeiro está trabalhando, não mexe com a renda, patrimônio e nem a folha de pagamento, exclusivo na base de consumos. Mas a gente acredita que essa base de consumos é a mais urgente para mexer, para desatravancar a economia e voltar a fazer o país crescer. Essa reforma tenta unificar em um só imposto 3 tributos estaduais, o IPI, o PIS e o CONFINS. E passa a ser uma espécie de divisão desse imposto tributo único que vai ser criado entre os entes federativos, ou seja, União, Estados, não é isso? É isso. Isso não vai dar uma confusão, não, na hora de dividir esse bolo? Olha, por isso tem que ter uma harmonização, mas é isso que o país precisa. Precisa de um comitê gestor, precisa de um ente supranacional, ou pelo menos um ente que regule e faça harmonização entre a União, os estados e os municípios. Porque o que acontece hoje, Hermes, você deve ter ouvido falar de guerra fiscal. Isso. É justamente um ente tentando roubar a base de outro ente. Então, para isso não acontecer, que lesa os cofres e também a sociedade, deve ter um ente que faça essa harmonização. Por isso, a união de 5 tributos, são 3 federais, que é o PIS, COFINS e o IPI, um estadual, que é o ICMS, e o ISS municipal, como você mesmo disse. Agora a gente também fala aí de guerra fiscal, você tocou nesse ponto, que é importante para estados como a Paraíba. Logicamente, é óbvio que a Paraíba, se for competir de igual para igual com um estado como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, leva a uma certa desvantagem na atração de grandes negócios, de grandes empresas. E essa reforma tributária pode pelo menos amenizar essa guerra fiscal? Pode sim, ela deve amenizar a guerra fiscal, haja vista que ela muda a tributação que hoje ela é feita na origem. Então, como é que é hoje o ICMS? É cobrado da indústria, independente para onde ela venda, qual o estado da federação. A ideia é que o imposto sobre o consumo seja tributado no destino. Então, a Paraíba tem a sua base de consumo, que são os cidadãos que vivem aqui, consomem e que estão comprando. Eles que efetivamente arcam com o imposto e deve ficar esse imposto para a Paraíba. Então, sendo assim no destino, a guerra fiscal ela é mitigada. É muito difícil você tirar uma população de um estado para migrar para outro. Enquanto que tirar uma indústria para migrar para outra é muito mais simples. Você consegue fazer um incentivo fiscal, uma renúncia fiscal, como você mesmo disse. Essa reforma tributária vai conseguir avançar em alguns pontos mais específicos, como, por exemplo, onde tributar o e-commerce? Sim. Só voltando uma coisa que ficou em aberto. Nessa reforma tributária é criado também fundos de desenvolvimento regional. Então, acredita-se que os estados do Nordeste e do Norte fiquem com um valor maior da arrecadação, justamente para poder desenvolver a sua região e tornar ela atrativa economicamente para empresários. Uma compensação. Uma compensação. A questão do e-commerce, ela é um desafio para todos os países. Esse não é só do Brasil. Porque o e-commerce, ele é na nuvem, ele está na rede, a empresa muitas vezes não está fixada e o imposto, a tributação, ela é base territorial. Você só pode cobrar sobre os contribuintes do seu território. Então, é um desafio do mundo todo, os Estados Unidos passam por isso, a gente vê guerras também, a Irlanda tentando levar a Amazon para a Irlanda, isso acontece. E a gente vai continuar com esse desafio ainda. E o que é que isso vai afetar, essa reforma tributária, essa mudança que o Congresso está propondo, vai afetar na vida do cidadão comum?
Olha, muita coisa, Hermes. Posso dizer assim que pode parecer um tema distante, árido, porque é muito complexo. É um tema técnico e no Brasil um dos problemas do nosso sistema tributário, que já é alertado pelo Banco Mundial e outras instituições internacionais, é que ele é muito complexo. Então a verdade é que a gente não entende. E quando é muito complexo, falta transparência. É isso. O cidadão comum, ele não sabe quanto paga e para onde vai esse recurso e isso derruba o nosso controle social que é necessário. Então, quando tivermos uma reforma tributária unificando os tributos, com regras claras, isonômicas, transparentes, ficará muito mais acessível para o cidadão essa relação com o Estado. E, principalmente, simplificando, nós acreditamos que vai diminuir não a carga tributária, mas o custo de arrecadar. Hoje nós temos um custo muito alto que é a burocracia. As empresas, elas precisam, é muito custoso calcular quanto vai pagar, a insegurança jurídica, o contencioso que vai para os tribunais, isso tudo é muito custoso para o nosso Brasil. Então, o que vai reduzir? O custo de conformidade, então pode reduzir o custo e vai desatravancar a economia na medida que essa reforma desonera investimentos, desonera totalmente as exportações com devolução rápida do crédito, haja vista a simplicidade. Então pode gerar emprego, pode aumentar a renda para o Brasil, faz o Brasil voltar a competir de igual para igual com grandes players internacionais e ultimamente a gente tem só feito alegria de empresários chineses, coreanos e de outros países. Deixa eu só citar um exemplo que eu vi de um dos deputados federais que está analisando essa proposta de reforma tributária. Ele é lá da região norte, se eu não me engano, do Acre. Ele disse que lá o imposto sobre o pãozinho francês representa 49% do preço no produto final, do pãozinho que o cidadão compra. Mas o IPTU, o imposto sobre o IPTU cobrado na área mais nobre da cidade que ele nasceu, é 0,9%, representa 0,9%. Há uma distorção nessa proporção de cobrança, né? Enquanto um bem de consumo simples, como um pão francês, é 49% de imposto, aí um cidadão que mora numa área nobre paga 0,9% de IPTU. É verdade, esse é um dos principais problemas do nosso sistema tributário. Nós sabemos que o Brasil é o país com maior desigualdade social do mundo. E não é à toa, a gente faz força para chegar nessa posição, porque o nosso sistema tributário ele é regressivo, ele onera os pobres e transfere para os ricos. É um Robin Hood às avessas. E isso tem que ser mudado. Por exemplo, a conta de energia elétrica é mais de 30% só de ICMS. E a energia elétrica todo mundo consome. Nós precisamos ter um sistema tributário que respeite a capacidade contributiva. Que quem pode mais, pague mais. Quem pode menos, pague menos. E a reforma tributária prevê isso. Todas elas que estão em debate, pelo menos por enquanto, lá no Congresso Nacional, prevê um sistema informatizado, onde o contribuinte informe o seu CPF na nota fiscal e já tem um cálculo que vê na base de dados se aquele CPF é de baixa renda. E se for, calcula quanto que tem de imposto naquela operação e devolve isso pessoalmente para o contribuinte. Só para aqueles contribuintes de baixa renda. Queda no valor do tributo, pode haver? Olha, é muito difícil hoje, porque a gente não tem espaço fiscal. O que acontece? Todo mundo sabe que a União está com déficit, mais de 130 bilhões esse ano previsto. Tem muitos estados, já 7 estados em calamidade financeira e muitos municípios em dificuldade. Para haver redução da carga tributária, a gente precisaria ter espaço fiscal, porque se houver uma redução, aumenta a pressão nos estados, na União, nos municípios, e isso derruba a economia, como a gente já sabe. Mas pode ter uma diminuição de custos, como eu disse. A simplificação, ela não diminui a carga tributária, mas diminui o custo para o contribuinte na medida que tem menos custo para calcular e pagar esse tributo, as obrigações acessórias que nós falamos. Esse seminário que você participa hoje, que debate a reforma tributária, acontece só hoje em João Pessoa? Hoje em João Pessoa, mas nós vamos continuar amanhã e sexta-feira com uma Assembleia Geral da FEBRAFIT, que reúne os presidentes das associações de 27 estados da Federação do Fisco. É muito produtivo e está aberto lá, caso você queira, está feito o convite. Tá, e é importante também a atuação desses agentes públicos, né? Que tratam diretamente da arrecadação de impostos. Claro, é fundamental. Eu posso dizer aqui que eu conheço muitos fiscais paraibanos e, como você disse, a sociedade
pede uma redução na carga tributária, mas a mesma sociedade pede aumento de segurança, de saúde, de educação, de investimento, de infraestrutura. E isso só pode ser dado por meio da arrecadação. São os agentes tributários, os auditores fiscais que fazem essa arrecadação para levar recursos para o erário público para que as políticas públicas sejam implementadas. Essas políticas públicas que o cidadão quer. Bom, vamos tentar aí balancear essa situação. Rodrigo, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte no seminário lá. Eu que agradeço. Muito obrigado, Hermes.